Oi, Sônia, eu vou começar explicando aqui, eu tô gravando isso no dia 5. Eu peço desculpas, qualquer coisa eu me explico, enfim, eu, eu, enfim, eu não consegui fazer antes, tá? Me desculpa mesmo. Mas aqui eu não mudei o arquivo, tá? Dia primeiro foi o dia que eu entreguei o trabalho, esse arquivo que eu tô usando é o arquivo do dia primeiro, tá? Eu não tive nenhuma alteração nem nada, e qualquer coisa tu pode ver que é o mesmo arquivo que eu tenho aqui no GitHub, tá? Que foi feito há 4 dias atrás, ou seja, dia primeiro, hoje é dia 5. Eu começo aqui no common.py. Aqui eu importo algumas coisas, né? O counter, por exemplo. Eu nunca tinha programado em Python antes, foi ideia de um amigo, porque eu não estava conseguindo resolver a questão de separar as substrings, né? De fazer o pulo das substrings em Java, eu não estava conseguindo fazer. E, e aí o meu amigo falou, cara, faz em Python, que em Python é mais tranquilo. E aí ele me ajudou no início e tudo, e aí eu falei, cara, tipo, é Python, velho. E, cara, me ajudou muito, sério. Tipo, esse counter aqui, tipo, faz muita coisa que eu teria que fazer na mão, né? Bom, enfim, eu tenho alguns arquivos aqui, o file name, por exemplo, que eu mudo aqui, e aí eu coloco a língua, se eu quero que ele pegue a língua portuguesa, ele vai pegar o IC em português, ou senão ele vai pegar o IC em inglês, que são valores que a gente pega, que eu peguei na internet, né? Vou tentar falar bem rapidinho. Então, ele começa aqui embaixo, na linha 55, ele abre o arquivo, né? Ele verifica qual que é a língua para poder botar o IC, para eu não ter que ficar mudando na mão toda vez, e o tamanho do loop. No caso, agora é sempre 10, e, enfim, né? Então, o que que eu faço? Eu percorro, eu abro o arquivo, e aí eu vejo de 1 até o tamanho do loop. O que que vai ser o tamanho do loop? Vai ser a quantidade de vezes que eu quero fazer o teste da chave. Então, eu entro aqui embaixo, eu crio, né, algumas variáveis aqui dentro, né? E aí eu chamo esse texto separado quebra-texto. Esse quebra-texto está aqui no common.py aqui em cima. O que ele vai fazer? Ele pega o tamanho da chave, no caso vai ser i, então 1 a primeira vez, e ele pega o texto, o conteúdo. E aí ele faz o pulo, né, pelo i, tamanho da chave. Então, vai pulando de 1 em 1, de 2 em 2, e ele devolve a lista de substrings com esse tamanho da chave. Então, no caso, se o tamanho da chave é 1, ele vai devolver uma lista de substring, porque ele só vai passar aqui uma vez. E aí, depois vai aumentando o tamanho, né? Para cada tamanho de chave, né, tamanho 1, 2, 3, eu percorro a substring. E aí eu crio uma lista da frequência pela chave. O que que é a chave? A chave é o caractere e eu vejo a frequência de cada caractere. Então, eu chamo esse método aqui, calcula a frequência, mandando a primeira substring. Calcula a frequência, tá aqui embaixo. Então, eu mando a substring e aí eu utilizo isso aqui, que também é do Python, que é o ASCII lowercase. Eu tinha feito um método bem maior aqui embaixo, mas eu acho que eu apaguei para fazer isso aqui. Mas, enfim, isso aqui ele pega, tipo, a tabela ASCII, A, B, C, D e tudo mais. E aí eu só preciso eu faço um cálculozinho, né, que foi o cálculo que o senhor ensinou, e aí eu tenho o resultado da frequência daquela letra, né? E aí eu não preciso ter né, enfim. Depois de eu fazer várias vezes, ele vai cair fora e ele vai pegar a lista da frequência por chave. E aí eu tenho uma lista com várias frequências, né? Então, o que que eu faço? Para eu descobrir o tamanho da chave, eu vou passar essa lista que tem todas as frequências, o IC e o tamanho do loop. O descobre o tamanho chave, ele vai verificar qual que é o tamanho da chave. Então, o que que ele vai fazer? Para cada valor dessa lista, que é a frequência da chave, da chave tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, enfim, ele vai fazer o cálculo de qual que é o valor mais parecido com o IC, esse C aqui, que é o que eu utilizo aqui nesses AUX aqui, o AUX 1, AUX 2, e aí eu adiciono ao resultado. E o tamanho da chave, então, vai ser a quantidade de vezes que eu rodei isso, né? Então, eu retorno o provável tamanho da chave. Assim que eu retornei o primeiro provável tamanho da chave, eu faço uma coisa bem burrinha, que eu mando ele quebrar o texto de novo, porque eu simplesmente não guardei o valor aqui em cima, eu não estava querendo guardar toda vez. E, enfim, eu fiz ele fazer de novo e funcionou. Então, ele quebra o texto de novo. Então, o que que eu pego? Eu pego a lista de substrings e eu pego o texto e eu quebro a chave, eu quebro o texto para pegar substrings
com a chave que eu recebi aqui. Então, eu sei que o tamanho é 7, eu descobri que o tamanho é 7. Então, eu vou quebrar o texto pulando de 7 em 7. Aí eu adiciono na lista, né, aqui tem um comentário. Depois disso, eu já tenho, então, o tamanho da chave. O tamanho da chave é 7, e eu quero descobrir, então, a frequência de cada caractere dentro das substrings, né? Então, o que eu faço? Eu pego cada substring dentro da lista de substrings, e eu faço esse counter aqui, e o most common. O que eu faço? Ele vai adicionando um toda vez que ele achar o valor parecido, entendeu? Esse counter aqui ajuda bastante, tipo, eu fiz em uma linha um negócio que eu tinha feito antes em várias. Depois disso, eu tenho a frequência de cada caractere na substring. Então, tipo, eu tenho a substring eu tenho, por exemplo, assim, A, B, C, e A, C. Eu sei, A, C. Então, eu sei que essa aqui tem um caractere A, eu tenho um caractere B, e aqui eu sei que ele tem 2 caracteres A, e é basicamente isso que esse for aqui em cima, com esse counter, está fazendo, tá? E ele está adicionando um dicionário, que é esse resultado aqui, que é uma lista. Agora, né, eu tenho que descobrir qual que foi o valor da chave. Então, o que eu faço? Eu pego o resultado das frequências das letras e eu faço para cada letra dentro do resultado. Então, o que eu faço? Eu pego a chave, ele recebe a chave, mas descobre a distância, né, que eu pego a distância da língua. E aí, eu mando, né, a língua, no caso eu estou em português e tal, para ele saber o IC, e depois a lista das letras, né? Descobre distância. O descobre distância tá aqui em cima. Então, ele vai tentar descobrir qual que é a chave cifrada. Ele já sabe o tamanho, ele já sabe o char de maior frequência e ele quer saber, e ele sabe a língua. Então, o char que tiver a maior frequência é o char da língua. Então, ele vai alterar entre o caractere e até o valor. Ou, no caso, o caractere A e tal. Então, como o senhor tinha me recomendado antes, no inglês, o char mais frequente é o E, e no português, eu coloquei um input para a pessoa perguntar se ela quer botar o A ou o E. Isso. Aí eu adiciono nessa distância com aquele cálculo que o senhor já tinha dado para a gente, né? Essa função ORD, ela pega o valor do caractere na tabela ASCII, tá? Então, por isso que ele está fazendo ORD de A, vai ser, sei lá, 61, não lembro qual que é. Mas é distância. Qual que é a distância? A distância que tinha sido calculada aqui em cima. E aí eu retorno o resultado. O que eu tenho aqui? Eu tenho a chave. Eu sei qual que é a chave. Aí agora a gente volta aqui para baixo e eu tenho a chave, né? Eu dou um print aqui na chave só para ver se está tudo certo. E eu chamo esse método decifra. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto e a chave, que eu já tenho decifrada, e ele vai estar aqui em cima. Para cada letra do texto, ele vai fazer o cálculo, calcula o valor da letra, ele vai fazer o cálculo para saber qual que é a distância entre a letra e a letra da chave e descobrir naquela tabelinha lá, enfim, né? E ele vai ir contando aos pouquinhos, né? E daí depois ele vai adicionar um arquivo aqui, decifrado.txt, eu estou sempre sobrescrevendo, que é esse arquivo aqui, e eu escrevo ele e depois eu fecho. Calcula o valor da letra, acho que, se eu não me engano, eu não falei o que ele faz, se eu não me engano, ele está aqui. Calcula achando uma frequência. Ah, tá aqui. Enfim, isso aqui é o métodozão que o senhor já tinha passado para a gente, só que eu coloquei dentro desse método aqui porque aqui estava ficando muito gigante e eu estava começando a me perder, então eu chamei criei um mini método só para retornar esse cálculo. Enfim, porque é um baita de um cálculo. E basicamente é isso, vamos botar para rodar aqui, eu só tenho que apagar aqueles negócios que eu escrevi. Isso aqui. Precisar. Eu não sei se o senhor queria que a gente explicasse tudo, mas enfim, né? Qualquer coisa o senhor pula. Conferir qual que eu botei aqui. Eu botei o texto em português, né? Então, como eu comentei antes, ele vai perguntar qual que eu uso para descobrir o valor da chave. Se não me engano, é E. Não, é o contrário.
Vou voltar de novo. É A 3, 4, 5, 6, e aí o 7 é o A. Pronto, ele decifrou o meu nome. E aí o que ele vai fazer? Ele vai, a resposta está aqui nesse arquivo decifrado. O que acontece? Eu rodei 2 vezes e eu esqueci de limpar o arquivo, tá? E aí o arquivo fica, ele escreve embaixo, então eu vou rodar de novo. E aí, o que acontece, Sor? Para decifrar o arquivo em si, eu não botei para ele fazer ele deveria fazer a pergunta do A ou do E. Só que como o arquivo é muito grande, eu achei que não ia ser necessário, então eu simplesmente botei que para o arquivo grandão ele vai achar sempre que é o A, tá? O char mais frequente da língua. Só para a chave, que é para mostrar a chave certinha aqui. Vou rodar de novo. Então, A, 2, 3, e A. Pronto. Aí ele decifrou o meu nome, eu venho aqui no texto cifrado, e aí Enfim, aí vai ter algumas coisas que vão estar certas, vemos, de não sei o quê, igual, enfim. E outras que não vai estar, por quê? Porque ele tem vezes que ele decifra com E e tem vezes que ele decifra com A. Só que como o arquivo é muito grandão, eu não ia ficar perguntando para cada um, eu botei para, no geral, ser sempre com A. Agora eu vou mostrar ele rodando para o inglês, que o inglês é o mais tranquilo, né? Foi o primeiro que eu consegui fazer. Inglês, deixa eu botar aqui em inglês. Eu tenho que limpar esse arquivo aqui. Aí ele decifra, né? A senha é a mesma, né? Ele descobre aqui o tamanho da chave. E aí, quando a gente vem aqui no decifrado, this book is for... e ele decifra. O inglês, ele decifra tudo certinho, né? Porque não tem essa questão de A ou de E. Tudo isso está explicado aqui nesse arquivo aqui, PDF, que eu botei aqui, né? Que o VS Code não consegue ler, e eu coloquei as coisas tudo nesse arquivo aqui decifrado, tá o texto decifrado em português e em inglês, para o senhor não ter que rodar. Quem, se, enfim, o português ficou assim. Basicamente é isso, senhor. Novamente, eu peço desculpas, estou gravando no dia 5. Meu bichinho ficou muito doente, meu rato. Eu vou até mostrar a foto. Essa aqui é a minha outra rata, minha rata preta ficou doente, ela teve que fazer uma cirurgia. E, sinceramente, eu deixei tudo para depois, tá? Então, qualquer coisa aí, se quiser descontar um pouquinho aí do valor do vídeo, eu entendo. E também entendo se o senhor me ajudar aí não descontar, mas tudo bem. E é isso, professor. Espero que tenha atendido qualquer coisa. Manda mensagem para mim e é isso aí.